louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Meu prazer, meu louvor, ministrando louvor, assim no cantarei, Senhor, onde flui o amor. Boa noite, irmãos e amigos da IBRBV. Estamos aqui nesta noite para, juntamente com os irmãos, a Igreja do Senhor, prestarmos este culto ao nosso Deus. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Hoje nós teremos continuação do nosso estudo doutrinário que temos feito às quartas-feiras. E depois desse louvor que ouvimos, eu quero convidá-los então a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6. Abra a sua Bíblia, por favor, e acompanhe essa leitura. 2 Reis, capítulo 6, vamos ler os versos 15, 16 e 17. 2 Reis, capítulo 6, o verso 15 diz assim: Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa história, com certeza muitos irmãos conhecem. A cidade estava sitiada pelo inimigo e quando o moço, o servo do profeta Eliseu, então olhou para fora da cidade, estava cercada de soldados, cavalos, armas de guerra, pronto para atacarem. E ele se desesperou e disse: Senhor, o que vamos fazer? Vamos morrer todos aqui? E o profeta disse para ele: Olha, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Isso é que Deus tem para nós hoje, irmãos. Por mais solitários que nós nos encontramos muitas vezes, nunca se esqueça, o Senhor está conosco. O Espírito do nosso Deus está conosco. Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa. E ainda tem os seus anjos. Hoje vamos iniciar então o nosso estudo sobre os anjos, e os anjos do Senhor estão ao redor, acampam-se ao redor daqueles que o temem e o buscam. Então que a palavra do Senhor realmente fortaleça o teu coração. Já estamos aí com quase 2 meses nessa pandemia, muitas vezes isolados, sem sair de casa, só saindo numa emergência, numa necessidade maior. Mas, irmãos, não esqueça, o Senhor está com você. O Senhor está no seu trono, Ele comanda tudo, Ele nos guarda, nos protege. Basta nós
entregarmos, confiarmos que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Que este culto realmente, Deus, use ele para abençoar a tua vida. Esse culto que vamos prestar ao nosso Deus, Deus use para abençoar você, lhe fortalecer, lhe fortificar, sabendo que você não está só. Muito mais são os que estão conosco do que os nossos inimigos que estão fora. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa verdade tão rica que Ele deixa para nós aqui na Sua palavra. Graças te damos, Pai, porque nesta noite podemos nos reunir como igreja, cada um na sua casa, para prestarmos este culto de adoração ao Senhor. Receba os nossos louvores, ó Deus, como aroma suave diante do Senhor. E que a Tua palavra venha ao encontro da necessidade de cada um nesta noite. Que ela seja edificante nas vidas, ó Deus, de crescimento, de aprendizado, de realmente falar aos nossos corações nesta noite. Abençoa cada um individualmente, Senhor. Traz o consolo, o conforto, a segurança ao coração de cada um que a Tua palavra nos proporciona. Louvamos pelo Teu amor, Deus, e continua conosco nesta noite. É o que nós agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Hino número 349 do cantor cristão, Rica Promessa. Sua graça
E amada igreja, é um prazer estarmos juntos mais uma vez para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua descendência. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos, exaltamos, engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus das nossas vidas, Pai. Queremos, ó Deus, te dizer, ó Deus, muito obrigada pelo dia, pelas nossas vidas, pelo Teu favor ao nosso respeito, Deus. Obrigada, Pai, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sustentado o Teu povo, o Senhor tem sustentado a Tua igreja, Senhor. Queremos, ó Deus, nesse dia especial, Pai, como mãe, consagrar os nossos filhos ao Senhor, Pai. Que eles possam, ó Deus, ser filhos, homens e mulheres fiéis ao Senhor, Pai. Que eles possam, ó Deus, sentir o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida deles, Senhor. E que esse sentimento, Senhor, venha constranger eles, ó Deus, a ponto, ó Deus, deles não resistirem, Senhor, o Teu amor. Nós te pedimos, Senhor, guarda os nossos filhos, Senhor, livra-os, Senhor, e atrai-os, ó Deus, para o Teu serviço. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Minha vida eu entrego.
Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, obrigado pelo dia que o Senhor tem nos dado. Te agradecer, ó Pai, pela igreja, ó Pai, que tem se levantado, Pai, em orações pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes. Deus, realmente esteja também abençoando a nossa igreja, você possa estar trazendo, Pai, o nosso pastor com segurança, que possa realmente estar na ajuda, Pai, de liderar, Pai, a nossa igreja. E obrigado também pelos irmãos, ó Deus, que estão trabalhando, para que realmente possa ser tudo bênção, Deus, e que o Senhor possa estar abençoando cada um deles. Nós te pedimos a tua sabedoria sobre essa doença, Pai, que está assolando, Pai, o nosso Brasil, o nosso mundo. Mas sabemos que o Senhor é bondoso e sabe, Pai, todas as coisas e está na direção de tudo. Nós te agradecemos porque nós temos um Deus grandioso, misericordioso. Abençoe nossas vidas, abençoe nossos irmãos. Nós pedimos a tua bênção, a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Voltamos após este tempo de louvor e de oração e vamos então dar continuidade aos nossos estudos de quarta-feira. Como os irmãos sabem, todas as quartas estamos estudando as nossas doutrinas básicas, as doutrinas nas quais a igreja está firmada, e desde fevereiro então estamos estudando. Então nós já estudamos aqui, os irmãos devem lembrar, né, sobre a bibliologia, o estudo da Bíblia. Depois, na sequência, estudamos sobre a teologia própria, falamos sobre Deus, sobre a Trindade. Depois falamos sobre cristologia, que é a doutrina de Cristo. E semana passada nós terminamos então a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, seguindo esta sequência doutrinária que estamos estudando, vamos agora estudar a doutrina dos anjos, que é que é tão conhecida como a doutrina da angelologia. Angelologia, doutrina dos anjos. E essa doutrina ela pode ser dividida em 3 partes, em 3 estudos. Então, primeiro nós vamos estudar aqui os anjos bons, depois nós vamos estudar sobre Satanás, sobre a existência de Satanás, e depois vamos falar sobre os anjos maus. Então, são 3 divisões: anjos bons, Satanás e os anjos maus. Então, para darmos início, vamos falar então sobre os anjos bons. E a primeira coisa, sobre a sua criação. Então, nós vemos em Colossenses 1,16 que os anjos foram criados. Salmo também vai falar sobre isso. Então, Colossenses 1,16, antes de continuarmos, deixa eu falar uma coisa aqui. Nesse estudo, nós iremos ler muitas referências, porque a nossa doutrina ela está baseada sobre a Bíblia. Então, uma prova de nós provarmos aos irmãos a existência dos anjos bons, dos maus, de Satanás, é onde a Bíblia mostra. Então, vamos fazer aqui um estudo sistemático. Vamos aí falando de a criação, depois vamos falar sobre a natureza, depois a organização, e cada um, então, vai seguindo esta ordem sistematicamente, e muitas referências irão se repetir, porque estamos comprovando o que estamos falando, da forma como a nossa igreja crê com relação aos anjos, ok? Então, algumas referências vão se repetir, os irmãos poderão acompanhar aí na sua Bíblia. Se você não acompanhar, porque eu já tenho aqui preparado, não vou tentar procurando na Bíblia, então os irmãos podem estar anotando e depois olhando na sua Bíblia, confirmando, ou então dando pausa aí no vídeo e você vai conferindo o que nós estamos lendo, se está de acordo realmente com o que a palavra de Deus nos ensina. Então nós cremos que os anjos foram criados. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Salmo 148, verso 2 diz assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. O versículo 5 do Salmo 148,
louvai o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Vemos também o tempo que foram criados. No livro de Jó, capítulo 38, temos ali o diálogo entre Jó e o Senhor Deus. E Deus então questiona Jó, quando Jó então se diz ser muito justo, de não ter pecado, de ser um homem perfeito. Então Deus interpõe contra ele, conversa com ele, mostrando que quem ele pensava que era, que Deus já existia antes da fundação do mundo. Então diz aí Jó 38, 4 e 7. Onde estava tu quando eu falava, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela a corda, sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os seus filhos. Então aqui antes da criação, Deus preparou tudo para a criação de nós. Vamos falar um pouco mais disso mais adiante. Então temos aí a criação, eles foram criados por Deus. A segunda parte então dos anjos é a natureza dos anjos. Então a primeira coisa que aprendemos é que os anjos, eles são pessoas no sentido de eles terem personalidade. O que é uma pessoa que tem personalidade? O que identifica uma pessoa? Ele tem intelecto, ele tem emoções. Ai, me deu branco agora o outro. Intelecto, emoções e decisão. Ele pode decidir. Então vemos isso nesses textos que vamos ler aí. Então eles são pessoas. 1 Pedro 1 e 12. A eles são revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviou do céu, vos pregarão o Evangelho, coisas que os anjos anelam para escutar. Os anjos têm esse desejo. Então, lembra o que caracteriza uma pessoa? Vontade, intelecto e emoções. Intelecto, vontade e emoções. Essas são três características de uma pessoa que tem personalidade. E nós vemos isso nos relatos sobre os anjos. Lucas 10 e 15. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a alegria, a festa, intelecto, vontade e emoção. Judas 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então eles tiveram decisão, muitos caíram, vamos estudar um pouco isso mais à frente. Então o que caracteriza uma pessoa? Intelecto, vontade e emoção. E aqui nós vimos que os anjos demonstram essas três características. Além de pessoas, claro, eles também são espírito. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os espíritos, os anjos também são espírito. Vemos também que eles são sem gênero, ou seja, não tem sexo. Mateus capítulo 22, o verso 30 diz: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Mas uma coisa interessante na característica dos anjos, que eles não têm gênero, mas
todas as citações de anjos na Bíblia, elas estão no masculino. Interessante isso. Não há nenhuma referência de uma anja ou de um anjo do sexo feminino. Não há. Ok? Quarto, os anjos, eles são imortais. Lucas 20:36 diz: pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Vimos também que os anjos, podemos ver que os anjos também são poderosos. Segundo Pedro 2:11 diz: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Diz aí que, embora maiores em força e poder, então são poderosos. E o sexto ponto da natureza é que eles são inumeráveis, incontáveis. Hebreus 12:22 diz: mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Apocalipse 5:11, esse também mostra de não temos como contar os anjos. Diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Sabemos que os anjos foram criados, então eles têm um número determinado, só que nós, como seres humanos, não temos como chegar à quantidade. Então, para nós são inumeráveis. Qual é a quantidade? Não temos esse número escrito na Bíblia. Ok, a terceira parte, então, nesse estudo sistemático dos anjos, é com relação à organização dos anjos. Então, vemos três, podemos chamar até de uma hierarquia. Então, a Bíblia mostra que há o arcanjo, conhecido como arcanjo Miguel. Judas 9 fala sobre ele, diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Vemos também no capítulo 10 de Daniel 13 e 1 Tessalonicenses. Vamos ler só esse último. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, vamos dizer assim, os primeiros, os de maior autoridade são os arcanjos, o arcanjo. Aí tem os querubins. Gênesis 3, 22 a 24 diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que que tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então fala aqui dos querubins. E a terceira categoria nessa organização são os serafins. Isaías capítulo 6 nos mostra sobre isso. Isaías 6, de 1 a 3 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas e as abas de suas vestes enchiam o templo.
serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, essa organização que encontramos na Bíblia. O quarto ponto que encontramos aqui sobre os anjos bons são os nomes que nós encontramos na Bíblia para os anjos. Então, em Jó, capítulo, os nomes gerais, vamos chamar assim, né? Em Jó 1:6, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, um dos nomes dos anjos, das criaturas de Deus, são filhos de Deus. O segundo que encontramos são vigilantes, nome dados aos anjos. Então, Daniel 4:23 diz assim: quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, que dizia: cortai a árvore e destruía. Então, temos aí a história de um vigilante, um santo que descia do céu. Também temos outro nome chamado de milícia celestial, multidão das hostes celestiais. Esta palavra hostes, segundo o dicionário da língua portuguesa, ela é um conjunto de soldados, uma tropa. Então, a multidão das tropas celestiais. Lucas 2:13 diz: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Também os anjos são chamados de príncipes. Daniel 10:13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E o quinto nome que encontramos para os anjos são seres vivos. Apocalipse 4:6 diz assim: adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes. Ele vai falar dos seres, você pode ler e acompanhar. Então, ele fala aqui no versículo 9, então, Apocalipse 4:9 diz: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Esses são os nomes gerais. Existem também os nomes individuais. Já falamos alguns aqui. Por exemplo, o Miguel. Já vimos em Daniel, já lemos esse texto. Judas 9 também já lemos. Vamos ler. Apocalipse 12:7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, nome individual de anjo. Tem um que é muito conhecido, né, que é o Gabriel. Muitos crentes colocam o nome do filho, né, do meu anjo Gabriel. Então, Gabriel, capítulo 8:16 de Daniel, diz: ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Lucas 1:19, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Esse aqui foi o anúncio para Zacarias, um profeta chamado Zacarias, que a sua esposa ia ter um filho. 6 meses depois, esse mesmo anjo foi com Maria, no versículo 26.
No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade de Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. Então, Gabriel. E um terceiro nome que encontramos é Lucero. Aqui está no hebraico. Isaías capítulo 14, 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, luz que brilha. Lucero é uma luz que brilha. Filho da alva, como foste lançado da terra, tu que debilitavas as nações. Então, quando foi traduzido do hebraico para o latim, surgiu o nome Lúcifer. Vem de Lucero, de luz, anjo de luz. Daí é que veio, o anjo de luz foi, vamos chegar mais à frente sobre isso, né? Ele pecou e foi lançado, era o anjo de luz, agora traduzido o seu nome para o latim, quer dizer Lúcifer. Ok, e o quinto ponto sobre os anjos bons que estamos estudando é a habitação dos anjos. Então, primeiro vamos falar sobre os anjos bons. Óbvio, né? Os anjos bons estão no céu. Mateus 22:30 diz: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Estão no céu. Lucas 2:15, e ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Para que isso não fique muito longe, vamos falar também sobre a habitação dos anjos maus. Nós falamos que o terceiro ponto seria os anjos maus. Mas vamos falar aqui para poder ficar bem claro para os irmãos onde estão os anjos, os bons e os maus. Então, os bons estão no céu, isso é bem claro. Os anjos maus não. Eles estão nas regiões celestiais. Diz Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então estão por aqui, nos tentando fazer pecarmos contra Deus. Então, uns estão nas regiões celestiais, outros estão presos. Uma parte dos anjos maus já está presa. Judas, versículo 6, capítulo 1, versículo 6 diz: e há anjos, os quais não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o grande dia. Será o dia do juízo final. Esse dia ainda vai chegar. Vamos estudar sobre ele, quando, se Deus permitir, que nós estudemos então a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então, os anjos maus, uns estão nas regiões celestiais, outros estão presos, outros estão soltos. Nesse texto de Marcos, capítulo 5, de 1 a 19, é a história daquele Jesus que teve com um endemoniado de Gerazeno. Aí Jesus chegou e começou a conversar e disse: olha, nós somos muitos demônios que estamos nesse jovem. E foi aquele mesmo caso, o irmão deve lembrar, que eles pediram para ser lançado, não queriam ficar em prisões, então pediram para ser lançado nos porcos, e Jesus permitiu que ele fosse para os porcos, e os porcos então se precipitaram no mar e morreram. Então estão soltos, estão incorporando em pessoas e animais também por aí. Vimos também que alguns estão presos, vamos ver agora que alguns estão presos, mas serão soltos lá na grande tribulação. Eles vão ser libertados na grande tribulação. Apocalipse capítulo 9 e 11 diz assim: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion.
Apocalipse 16 e 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Então eles vão aparecer na grande tribulação. Como eu falei, vamos estudar isso a futuro, se Deus assim nos permitir. E a última habitação é a habitação final deles. Mateus 25 e 41 diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então muitos estão soltos, estão presos esperando esse julgamento aqui, outros estão nas pessoas, né, possuindo o corpo de pessoas ou de animais, como nós vimos aqui, e também outros estão presos, mas serão soltos na grande tribulação. Então os anjos maus estão espalhados por aí, ok? Vamos para frente. O 6º ponto sobre o estudo dos anjos bons é o poder dos anjos. Vamos lá. Primeiro, eles têm um poder superior ao nosso. Têm forças. Então, segundo Pedro 2 e 11 diz: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Mateus 28 e 2 diz: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentando-se sobre ela. Então, poder com mais força, né, mais superior ao homem. Pensando aqui nos anjos maus, né, lembram quando Deus libertou aquele rapaz que acabamos de falar? O texto bíblico diz que eles eram presos, ele quebrava, corria nu pelo cemitério, ninguém conseguia segurar, ele tinha uma força superior ao do homem. Outra coisa que vemos sobre o poder dos anjos é que eles se movem rapidamente. Tempo e espaço para ele não é tão limitado como para nós. Então Daniel 9:21 diz: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Vemos também que os anjos eles podem fazer coisas sobre-humanas, coisas que vão além da capacidade do homem. Esse texto de Atos 12 é aquele texto, que Pedro estava preso, Herodes mandou, lembram? Então Pedro já dormindo, veio o anjo, tocou, e ele se levantou, e ele saiu andando com o anjo, todas as portas foram se abrindo, e ninguém viu nada, apenas Pedro saindo, vendo os soldados e passando pelas portas, e quando chegou do lado de fora, foi que ele se deu conta que não era uma visão, estava realmente acontecendo. Ele foi libertado, uma coisa sobre-humana o tirou. De preso entre 2 soldados, foi tirado e levado. E Herodes, ali, também no capítulo 12 de Atos, ele se ensoberbeceu e diz que o anjo tocou e ele morreu comido por vermes. Então fazem coisas sobre-humanas. E também eles têm conhecimento sobre-humano. Nossa mente não já dizem os cientistas, né, que a nossa mente só tem uma pequena porcentagem do que ela é capaz de fazer. Então os anjos não têm essa limitação, eles fazem, o seu conhecimento é muito grande. Ok? O 7º ponto sobre os anjos bons é o ministério dos anjos. Vamos ver se a gente consegue terminar os anjos bons para seguir na próxima semana. Então, o ministério dos anjos. Com relação a Jesus Cristo, vemos que eles profetizaram seu nascimento, tem esse texto todo aí, é grande, não vamos ler, de Lucas 1, de 26 a 33. Vemos também que os anjos, eles anunciaram o nascimento de Jesus, já lemos esse texto, Lucas 2, 13.
Vemos também que os anjos, cuidaram de Cristo na sua infância. Mateus 12:13 diz: tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então os anjos revelou a José que ele tinha que levar a criança para o Egito. Jesus. Vemos também que os anjos, eles fortaleceram a Cristo na sua tentação. Esse texto de Mateus 4, justamente após a tentação de ser tentado pelo diabo, diz que os anjos chegaram e o serviram. Vemos também os anjos fortalecer a Cristo no Getsêmani. Lucas 22 e 43 diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, o confortou, o consolou, o fortaleceu a Cristo. Um outro trabalho, outro ministério dos anjos com relação a Cristo, que eles removeram a pedra do sepulcro. Já lemos esse texto agora há pouco, Mateus 28:2. Vemos também que eles anunciaram a ressurreição. Mateus 28, versículos 5 e 6. Vamos ler o 5. Diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, os anjos anunciaram para Maria, né, a ressurreição de Jesus. Também eles estavam presentes na ascensão, quando Jesus subiu aos céus. Diz lá em Atos capítulo 1, e estando eles ali, os discípulos de Jesus, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então os anjos estavam presentes na ascensão de Jesus e anunciaram que ele iria voltar. E também vemos em 1 Tessalonicenses que eles anunciarão a segunda volta de Jesus, a segunda vinda. Diz 1 Tessalonicenses 4,16: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vemos que os anjos irão anunciar a volta de Jesus. Vimos aí em relação a Jesus. Agora vamos ver o ministério dos anjos em relação ao crente. Primeiro, eles se alegram na conversão de um pecador. Lucas 15, versículo 10 diz: e vos afirmo que, de igual modo, há júbilo no céu dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, os anjos eles se alegram na conversão de um pecador. Segundo, os anjos eles são agentes de Deus ao nosso serviço, ao nosso dispor. Atos 12, 7 diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Acabei de contar essa história, não é? Que o anjo então tirou Pedro, fez uma coisa sobre-humana, tirou Pedro preso entre vários soldados, e ele saiu andando e foi liberto. Então eles estão ao nosso serviço, como nós lemos também agora no início do culto, lá com o profeta Eliseu, né, quando abriu os olhos, que mais eram que estavam conosco do que aqueles que estavam ali para guerrear contra a cidade. Um outro trabalho, outro ministério dos anjos em relação aos crentes, é que eles são mensageiros, eles trazem mensagens do Senhor. Atos 27 e 23 diz: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Apocalipse 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao
seu servo João. Quarto, serviço dos anjos em relação aos crentes. Eles têm um ministério, têm interesse no ministério de evangelismo, que as pessoas ouçam a palavra de Deus. 1 Pedro 1:12 diz: e a eles foi enviado, a eles foi revelado que, não para si mesmo, para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviados do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam para escutar. E o quinto e último ministério dos anjos em relação aos crentes é que, às vezes, eles protegem os crentes de seus inimigos. Segundo Reis 6, de 15 a 17, foi justamente o texto que nós lemos no início do culto. Lembra lá? Gerazim, o servo de Eliseu, quando viu, e a proteção que Deus deu a ele. Nosso último ponto. Então, a obra dos anjos bons, o seu ministério com relação agora aos não crentes. Primeiro, eles podem infligir castigo. Atos 12 e 23, na mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e ele, por ele não haver dado glória a Deus e comido de verme, expirou. Acabamos de falar sobre Herodes, né? Ele não deu glória a Deus pelo seu poder, e então o anjo o tocou e ele morreu comido de vermes. E o segundo é que eles vão separar os justos dos injustos. Mateus 13 e 39, os irmãos poderão ler depois. Esse é um trabalho que eles vão tirar quem é trigo, quem é do Senhor, e quem é joio, que não vai para o céu. Ok? E, faltou esse quarto, o último ponto aqui do Ministério dos Anjos, agora com relação às nações. São apenas 3. Primeiro, Miguel é o defensor de Israel. Daniel 12:1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, na qual nunca houve desde que houve nação até agora, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então Miguel aqui é o defensor de Israel. Segundo, os anjos estarão envolvidos na execução do juízo da grande tribulação. Então, esses capítulos aí, Apocalipse 8, 9, 16 e 20, vão ver os anjos trabalhando, fazendo o seu serviço em relação às nações, separando, trazendo. E o último, os anjos também reunirão os judeus dos 4 cantos do mundo para a segunda vinda de Jesus. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui nós encerramos o estudo dos anjos bons, e se Deus quiser, na próxima semana então vamos estudar a doutrina de Satanás, tá bom? Deus abençoe. Vamos então orar, encerrando nosso estudo nesta noite. Então, próxima quarta-feira, quero encontrar os irmãos novamente aqui para continuarmos esse estudo de angelologia, e agora vamos estudar sobre a doutrina de Satanás, dentro dessa doutrina da angelologia. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo Teu amor por nós, pelo cuidado que o Senhor tem sobre nossas vidas. Obrigado, como nós aprendemos hoje, que os Teus anjos estão ao nosso serviço, vindos, enviados do Senhor para nos servir, nos proteger, nos guardar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem feito isso por nós. Queremos pedir que a cada dia possamos estar na dependência do Senhor, buscando o Teu auxílio, a Tua direção. Mais uma vez, ó Pai, pedimos pela nossa cidade, pela cura, ó Deus, desse vírus, ó Deus, que tem afligido o nosso país, o mundo. Queremos realmente que o Senhor possa botar um basta nisso, ó Deus, mostrar cura,
que possamos voltar aos nossos cultos, ó Pai, como estamos com saudade de rever os irmãos, de abraçar os irmãos, de termos um contato físico, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, que o Senhor ajude-nos a retornar isso o quanto antes, Pai. Nos abençoa, nós pedimos. Pedimos pela Tua igreja, seja com cada um dos nossos irmãos, derramando a Tua graça, protegendo contra doenças, protegendo contra pessoas perversas, ó Deus. Proteja os Teus filhos de doenças de pessoas perversas. Abençoa o restante desta semana e obrigado mais uma vez pelo Teu tão grande amor por nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe dê um restante de semana abençoado e Deus vos guarde. O sol me com ternura, Jesus o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu, e segredou-me a gente, de agora em diante és meu. Também eu vou jamais ouvir prazer maior, jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu, que poderia em mim achar pra trás afronta suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Irmãos e amigos, nós da Igreja Batista Regular de Boa Vista queremos demonstrar nossa solidariedade aos filhos, neta e familiares da nossa tão querida e prestativa irmã Lídia Tavares. Lembrando que ela deixou um grande legado em nossa igreja através de suas convicções, suas lições e sua vida exemplar em todos os ministérios em que atuou. Nosso maior conforto encontramos nas palavras da Bíblia que ela tanto lia e amava. Salmo 116:11 diz: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. João 11:25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Irmãos, nós temos uma razão para estarmos confiantes, estarmos confortados,
estarmos seguros e animados acerca da morte e da vida por vir. Nós temos Jesus Cristo vivendo em nós, por intermédio do Espírito Santo. Assim, como a sepultura não pôde deter Jesus Cristo, ela não será o destino final para ninguém que nele crer. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, 1 Tessalonicenses 4,18. E nossa irmã Lídia demonstrou que ela creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, para finalizarmos, eu quero dizer que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Amém.